A chuva de verão caía forte sobre São Paulo naquela tarde de janeiro. Francisca observava as gotas escorrerem pela janela do apartamento pequeno em Guarulhos, seus dedos tremendo enquanto segurava o envelope que havia encontrado escondido na gaveta de Antônio. Dentro, fotografias dela tiradas sem seu conhecimento e anotações com valores. Seu coração acelerou quando leu as mensagens trocadas com um homem chamado Ricardo Almeida. Esta é a mercadoria. Gorda, mas obediente. Aceita 50 mil? Francisca sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aos 32 anos, ela sempre soubera que seu marido a desprezava. Antônio nunca escondera o nojo que sentia por seu corpo. Durante os 6 anos de casamento, ele fizera questão de compará-la com outras mulheres na rua, apontar cada quilo a mais, cada imperfeição. Mas vender, a palavra ecoava em sua mente como um grito abafado. Ela olhou ao redor do apartamento. As paredes com infiltração, o sofá rasgado que Antônio se recusava a trocar, os móveis velhos herdados da sogra. Era ali que ela havia perdido a si mesma, pedaço por pedaço. Cada insulto, cada olhar de desprezo havia arrancado um fragmento de sua autoestima, até não sobrar quase nada. A porta se abriu e Antônio entrou, o cabelo molhado pela chuva. Ele parou ao vê-la segurando o envelope, e algo passou por seu rosto. Não era arrependimento, era irritação por ter sido descoberto. Você fuçou minhas coisas? Ele disse, jogando a jaqueta no sofá sem se importar com a água que pingava no chão. O que é isso, Antônio? A voz de Francisca saiu fraca, quase um sussurro. Você estava me vendendo? Ele riu. Um som seco, cruel, que ela conhecia bem. Era a mesma risada que ele dava quando ela tentava se arrumar, quando preparava uma refeição especial, quando ousava pedir carinho. Vendendo? Que dramática! Eu estava te fazendo um favor. Aquele homem tem dinheiro de sobra e precisa de uma governanta. Você não serve para mais nada mesmo. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. Francisca sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair na frente dele. Ela havia aprendido há muito tempo que chorar na presença de Antônio só alimentava sua crueldade. Me fazendo um favor? Ela repetiu, a voz ganhando firmeza que não sabia possuir. Você negociou minha vida como se eu fosse um objeto. E não é. Antônio se aproximou, seu hálito cheirando a cerveja barata. Olha para você, Francisca. Você acha que alguém te quer? Eu te dei um teto, comida. E você não consegue nem emagrecer. Esse Ricardo pelo menos vai te pagar bem. 50 mil reais. Dá para eu quitar minhas dívidas e ainda sobra. A realidade das palavras a atingiu como um soco. Ele não estava brincando. Realmente pretendia vendê-la para pagar dívidas de jogo, as mesmas dívidas que ele acumulava toda semana, enquanto ela se matava trabalhando na lavanderia para pagar o aluguel. Francisca recuou, o estômago embrulhado. 6 anos de casamento haviam sido assim. Insultos diários, humilhações constantes, promessas quebradas. Ela havia se tornado sombra de si mesma, acreditando nas palavras venenosas de Antônio, até esquecer quem era antes de conhecê-lo. Eu não vou, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza. Antônio agarrou seu braço com força, os dedos cravando na pele macia. Você vai, sim. Já aceitei o dinheiro adiantado. 10 mil de sinal. Se não for, vou ter que devolver. E aí você vai ver o que é bom. Você sabe do que eu sou capaz quando fico nervoso. Francisca puxou o braço, seu coração batendo descompassado. Ela sabia muito bem. Já havia apanhado dele antes, sempre seguido de desculpas vazias que ela aceitava por não ter para onde ir, por acreditar que talvez fosse realmente culpa dela, que se apenas emagrecesse, se fosse mais bonita, as coisas mudariam. Eu não sou propriedade sua, ela disse, a voz tremendo, mas firme. Não? Então saia. Mas sem um centavo, sem nada. Vamos ver quanto tempo você dura na rua. Quem vai querer você? Sua família te abandonou? Você não tem amigos? Sou a única pessoa que te aguenta. A ameaça pairou no ar úmido do apartamento. Francisca olhou ao redor. As paredes descascadas, os móveis velhos, a vida medíocre que ela havia construído ao lado daquele homem. Será que realmente havia algo pior do que aquilo? Será que viver na rua não seria melhor do que viver ali, sendo constantemente lembrada de que não valia nada? Naquela noite, enquanto Antônio roncava bêbado no quarto, Francisca sentou-se à mesa da cozinha e chorou.
Chorou por todos os anos perdidos, por todas as vezes que acreditou nas mentiras dele, por ter se tornado tão pequena. Mas no meio das lágrimas, algo novo nasceu. Uma centelha de raiva, de indignação. Ela não merecia aquilo. Ninguém merecia. Com os dedos trêmulos, ela pegou o celular de Antônio que ele havia deixado na sala. Encontrou o número de Ricardo Almeida e, antes que perdesse a coragem, enviou uma mensagem. Aqui é Francisca. Preciso conversar com o senhor. Não sobre o que meu marido propôs, sobre algo diferente. A resposta veio minutos depois, surpreendentemente rápida para serem 2 da manhã. Francisca, me desculpe profundamente pelo que seu marido fez. Eu não sabia que você não estava ciente da negociação. Isso é absolutamente inaceitável e provavelmente criminoso. Podemos conversar amanhã se você quiser, em local público, onde você se sinta completamente segura. Você não me deve nada. Aquelas palavras simples, o tom de respeito, fizeram algo dentro dela se quebrar. Francisca chorou silenciosamente na cozinha, a chuva ainda batendo nas janelas. Pela primeira vez em anos, alguém a tratava como pessoa. Alguém pedia desculpas pelo comportamento de outro. Reconhecia que ela tinha direito à própria voz, à própria escolha. Ela salvou o número e apagou a conversa do celular de Antônio. Depois voltou para o quarto, deitou-se o mais longe possível dele na cama pequena e, pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem pesadelos. O café em Pinheiros estava cheio na manhã de sábado. Francisca chegou 15 minutos adiantada, nervosa, vestindo a única roupa que ainda a fazia sentir minimamente apresentável. Uma blusa azul marinho e calça jeans que já não serviam tão bem quanto antes. Ela escolhera uma mesa perto da janela, de onde podia ver a movimentação da Rua dos Pinheiros, e teria rotas de fuga se necessário. Seu coração batia acelerado. Ela não contara a Antônio que sairia, apenas esperou ele ir ao bar com os amigos como fazia todo sábado de manhã. Tinha algumas horas antes dele voltar e notar sua ausência. Ricardo Almeida chegou pontualmente às 10 horas. Francisca o reconheceu pelas fotos que havia visto no celular de Antônio, mas pessoalmente ele era diferente. Alto, cabelos grisalhos bem cortados, talvez 50 anos. Usava roupas caras, mas discretas. Uma camisa social azul clara e calça de alfaiataria. O que mais a surpreendeu foram os olhos, gentis, sem aquele brilho predatório que ela esperava encontrar em alguém disposto a comprar uma pessoa. Francisca? Ele perguntou educado, esperando que ela confirmasse antes de se sentar. Ela assentiu, incapaz de encontrar palavras. Sua garganta estava seca, as mãos suavam. Ricardo sentou-se e pediu um café ao garçom. Então se virou para ela, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Primeiro, eu gostaria de me desculpar. Seu marido me procurou oferecendo... Bem, algo absolutamente inaceitável. Eu não imaginei que você não estava envolvida na conversa. Se soubesse, teria denunciado imediatamente. Por que você respondeu às mensagens dele? Francisca perguntou, finalmente encontrando a voz. Ricardo suspirou, parecendo genuinamente constrangido. Sinceridade. Curiosidade mórbida inicialmente. Quando ele me mandou as primeiras mensagens, achei que fosse algum tipo de golpe, mas então percebi que ele estava falando sério. Eu pretendia juntar evidências e denunciá-lo à polícia. Seu marido é um criminoso, Francisca. E por que não denunciou? Porque você me enviou aquela mensagem ontem à noite, e eu percebi que você era uma pessoa real, presa numa situação impossível. Denunciar sem falar com você primeiro poderia te colocar em perigo. Os cafés chegaram. Francisca segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor atravessar a porcelana. Do lado de fora, São Paulo acordava devagar, o sol tímido tentando romper as nuvens baixas. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas, vidas acontecendo normalmente, enquanto a dela pendia numa corda bamba. O que você quer de mim? Ela perguntou direta, decidindo que precisava saber a verdade. Ricardo pareceu considerar a pergunta cuidadosamente. Nada. Absolutamente nada. Mas posso oferecer algo se você permitir. Trabalho. Real com contrato, salário digno, carteira assinada. Preciso de alguém para administrar minha casa em Alphaville. A última pessoa que trabalhava comigo se aposentou há 3 meses e estou tendo dificuldade em encontrar alguém de confiança. Por que eu? Você não me conhece. Por que não você? Francisca, eu sei que sua autoestima está destruída.
Seu marido trabalhou nisso por anos, provavelmente. Mas posso ver que você é inteligente, cuidadosa. A forma como você me contatou protegendo-se foi esperta e merece uma chance de reconstruir sua vida longe daquele homem. As palavras eram bonitas demais para serem verdade. Francisca sentiu desconfiança subir por sua espinha. E o que você realmente ganha com isso? Homens não ajudam mulheres de graça. Sempre querem algo. Ricardo não pareceu ofendido pela acusação. Compreendo sua desconfiança. Na sua situação, eu também desconfiaria. A verdade é que preciso de alguém competente cuidando da minha casa. É um trabalho legítimo. Você teria seu próprio quarto, privacidade total, chave na porta, salário de R$ 6.000 mensais, mais benefícios. Vale transporte caso precise, plano de saúde, 13º. Tudo legal, tudo registrado. R$ 6.000. Francisca ganhava 800 trabalhando meio período numa lavanderia em Guarulhos, voltando para casa com as costas doendo e as mãos rachadas. O número parecia irreal, impossível. E meu marido? Ele aceitou dinheiro seu. 10.000 de sinal. Isso é entre mim e ele. Vou considerar prejuízo e seguir em frente. Você não deve nada a ele, Francisca. Nada mesmo. Nem lealdade, nem gratidão, nem sua vida. Ela olhou para o homem à sua frente, procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo que via era paciência e algo que ela não identificava há anos, bondade genuína, sem segundas intenções aparentes. Eu preciso pensar, ela disse finalmente. Claro, tome o tempo que precisar. Aqui está meu cartão. Ricardo tirou um cartão de visita do bolso e o colocou na mesa. Se decidir aceitar, ou mesmo se só precisar de ajuda para sair daquela situação com segurança, me ligue. A qualquer hora. Ricardo se levantou, pagou os cafés e partiu, deixando Francisca sozinha com seus pensamentos turbulentos. Pela janela, ela o viu entrar num Mercedes preto e desaparecer no trânsito. Pegou o cartão. Ricardo Almeida, consultor empresarial. Um endereço em Alphaville, telefone, e-mail. Francisca ficou ali por mais meia hora, o café esfriando na frente dela. Sua mente girava entre medo e esperança. E se fosse uma armadilha? E se Ricardo fosse pior que Antônio? Mas e se não fosse? E se fosse realmente uma chance de recomeçar? Quando voltou para casa, Antônio estava esperando. Onde você estava? Fui resolver o problema que você criou, Francisca respondeu. E pela primeira vez em 6 anos, não baixou os olhos. A decisão veio 3 dias depois, quando Antônio chegou em casa bêbado numa terça-feira à noite e começou a gritar. Francisca estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou cambaleando, os olhos vermelhos de raiva e álcool. Ela reconheceu aquele estado. Era quando ele ficava mais perigoso. Ricardo me ligou hoje, ele rosnou, apoiando-se no batente da porta. Disse que você conversou com ele, que você recusou a proposta. Disse que não vai pagar o sinal que me deu. Você sabe quanto dinheiro eu perdi por sua causa? R$ 10.000. Francisca desligou o fogão e se virou para encará-lo, o coração acelerado, mas decidida a não mostrar medo. Eu não sou mercadoria, Antônio. A bofetada veio rápida, fazendo sua cabeça girar para o lado. Francisca sentiu o gosto metálico de sangue na boca, mas algo dentro dela havia mudado naqueles 3 dias. Ela pensara muito sobre a conversa com Ricardo, sobre a possibilidade de uma vida diferente, e concluíra que qualquer coisa era melhor do que aquilo. Eu vou embora, ela disse, tocando o lábio inchado e olhando o sangue nos dedos. Antônio riu, mas havia nervosismo em sua voz. Para onde? Você não tem ninguém. Sua mãe morreu, seu pai te abandonou quando você tinha 10 anos. Você acha que alguém vai te querer? Tenho sim. Tenho eu mesma. E isso é suficiente. A frase saiu com mais convicção do que ela sentia. Mas Francisca havia aprendido algo importante nos últimos dias. Às vezes, era preciso fingir coragem até que ela se tornasse real. Ela passou por ele, empurrando-o levemente quando tentou bloquear seu caminho. Foi para o quarto e começou a jogar suas roupas numa mochila velha que usara anos atrás para ir à escola. Antônio a seguiu, alternando entre ameaças e promessas vazias de mudança. Eu vou mudar, Francisca. Juro. Foi só o álcool, você sabe que eu não sou assim. A gente pode recomeçar. Eu vou procurar ajuda. Eram as mesmas palavras de sempre. Francisca as conhecia de cor. Você não vai durar uma semana lá fora, ele disse quando percebeu que as promessas não funcionavam. Vai voltar rastejando, implorando,
e aí eu não vou te aceitar de volta. Francisca pegou o celular que havia comprado com as economias que escondera dele durante meses. Na frente dele, ligou para Ricardo. Aceito a proposta. Posso começar hoje? A voz de Ricardo soou calma, mas havia preocupação. Claro, Francisca. Você está bem? Precisa que eu chame a polícia? Só preciso sair daqui. Me mande seu endereço. Estarei aí em 40 minutos. Antônio tentou arrancar o telefone de sua mão, mas ela foi mais rápida, guardando-o no bolso. Ele segurou seu braço com força. Você vai se arrepender. Aquele homem vai te usar e te jogar fora. Você vai ver que eu tinha razão. Mesmo que você tenha razão, Francisca disse, puxando o braço, ainda vai ser melhor do que ficar aqui com você. Ela terminou de fazer a mochila enquanto Antônio gritava, ameaçava, prometia. Pegou apenas o essencial: roupas, documentos, algumas fotos da mãe. Deixou tudo o que ele havia dado, incluindo a aliança de casamento que colocou na mesinha de cabeceira. Quando a buzina soou lá embaixo, Francisca desceu as escadas pela última vez, ignorando os gritos de Antônio na janela, ignorando os vizinhos curiosos nas portas. Cada passo era libertação. Cada degrau a levava para longe daquele inferno. Ricardo estava ao volante do Mercedes. Ao vê-la com o lábio inchado e um hematoma se formando na bochecha, sua expressão endureceu. Francisca, você precisa ir à delegacia. Isso é agressão. Não agora. Por favor. Só quero sair daqui. Ricardo assentiu, respeitando sua decisão. Mas Francisca viu a raiva contida em seus olhos. Não era raiva dela. Era raiva da situação, do homem que a havia machucado. Isso a surpreendeu. Antônio nunca se irritava quando alguém a maltratava. Na verdade, muitas vezes ele mesmo era quem maltratava. A mansão em Alphaville era tudo o que Francisca nunca imaginara para si. Eles passaram pela segurança do condomínio fechado, entraram numa rua arborizada, onde cada casa parecia um palácio. A de Ricardo era moderna, com jardins bem cuidados, uma piscina que brilhava sob o sol de janeiro, varandas amplas. Ricardo mostrou-lhe o quarto, amplo, com banheiro privativo completo, ar-condicionado, uma cama king-size com lençóis brancos impecáveis. Havia uma escrivaninha perto da janela que dava para o jardim, uma poltrona confortável, cortinas de voile que deixavam a luz entrar suavemente. É seu espaço, ele disse. Sua porta tem chave, aqui está. Entregou-lhe uma chave dourada. Você decide quando trabalha e quando descansa. Suas horas são de segunda a sexta, 8 às 5 com pausa para almoço. Finais de semana são seus, a menos que você queira fazer hora extra, mas não é obrigatório. Francisca olhou ao redor, incapaz de acreditar. É grande demais para mim. É do tamanho que você merece. Ricardo corrigiu gentilmente. Vou deixar você se instalar. A cozinha é sua para usar quando quiser. A comida na geladeira. Descanse hoje. Amanhã conversamos sobre suas responsabilidades com calma. Depois que ele saiu, Francisca sentou-se na cama e finalmente permitiu-se chorar. Mas eram lágrimas diferentes. Não eram de desespero ou dor. Eram de alívio, de libertação. E talvez, apenas talvez, de esperança. Nos primeiros dias, Francisca esperava que a máscara caísse, que Ricardo revelasse suas verdadeiras intenções, que a gentileza fosse apenas fachada. Ela acordava tensa, hipervigilante, esperando o momento em que ele mostraria quem realmente era, mas Ricardo continuava sendo exatamente quem aparentava, profissional, distante quando necessário, mas sempre respeitoso. Ele explicou suas funções: manter a casa organizada, preparar refeições quando ele estivesse em casa, gerenciar entregas e serviços, trabalho honesto, nada que a fizesse sentir desconfortável. Ele viajava muito a trabalho, deixando-a sozinha na casa grande durante dias. Nesses momentos, Francisca explorava sua liberdade recém-descoberta. Nadava na piscina de manhã cedo, algo que nunca fizera. Lia livros da biblioteca imensa de Ricardo. Cozinhava pratos que sempre quis tentar, mas Antônio desprezava. Um mês depois, numa noite chuvosa de fevereiro, Ricardo voltou de viagem encontrando-a na cozinha, chorando sobre uma tigela de brigadeiro que havia feito. Francisca, o que aconteceu? Nada. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, envergonhada. É bobo. Hoje faz 7 anos que minha mãe morreu. Ela adorava brigadeiro. Era a única coisa que fazíamos juntas quando eu era criança. Ricardo sentou-se ao seu lado na bancada,
mantendo distância respeitosa, mas oferecendo presença. Não é bobo. Saudade nunca é boba. Conte-me sobre ela. E Francisca contou. Falou sobre a mãe que perdera jovem demais para o câncer, sobre como havia se sentido sozinha depois. Sobre como havia se casado com Antônio por desespero, aos 25 anos, buscando segurança que nunca encontrou. Sobre os 6 anos de humilhação que se seguiram. Ricardo ouviu tudo, sem interromper, sem julgar. Quando ela terminou, ele compartilhou sua própria história. Falou sobre ter dedicado tanto tempo aos negócios que esquecera de construir uma vida real. Sobre um casamento que terminara em divórcio há 10 anos porque ele era mais casado com o trabalho. Sobre a solidão de uma casa grande e vazia. Você é linda, sabia? Ele disse de repente. E Francisca sentiu as bochechas queimarem. Não sou. Sou gorda, feia. Antônio sempre disse... Antônio é um idiota e um criminoso. Ricardo a interrompeu. Firme, mas gentil. Francisca, você tem um sorriso que ilumina ambientes. Olhos expressivos que mostram cada emoção. E uma força interior que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Você sobreviveu a 6 anos de abuso. E ainda consegue ser gentil, fazer brigadeiro, chorar pela mãe. Isso é beleza real. Isso é força real. Pela primeira vez em anos, Francisca acreditou naquelas palavras. Não completamente, não ainda. Mas uma semente de crença foi plantada naquela noite, na cozinha, entre lágrimas e brigadeiros. Os meses seguintes foram de transformação lenta, mas constante. Ricardo a incentivou a estudar, pagou um curso de administração online da FGV. Eles jantavam juntos quando ele estava em casa, conversando sobre tudo. Livros, filmes, política, sonhos. Francisca descobriu que era inteligente, que tinha opiniões, que sua voz importava. Em maio, quando Francisca começava a acreditar que talvez o passado ficasse realmente no passado, Antônio reapareceu. Ele conseguiu o endereço através de um conhecido da lavanderia onde ela trabalhara e apareceu no portão numa tarde de sábado, bêbado, exigindo falar com ela. Ricardo estava em casa. Ao ouvir a comoção, saiu e encontrou Antônio gritando no interfone. Francisca, saia aqui agora! Você ainda é minha esposa! Saia daqui antes que eu chame a polícia, Ricardo disse, calmo, mas firme. Ah, é você, o milionário que acha que pode comprar tudo. Eu vou processar vocês dois. Ela ainda é casada comigo. Ricardo já tinha o celular na mão. Estou chamando a polícia agora. Você está invadindo propriedade privada e assediando minha funcionária. Francisca apareceu na porta, o coração acelerado, mas não mais aterrorizada. Vendo Antônio através da tela do interfone, ela percebeu algo. Ele parecia pequeno, patético. Não era mais o monstro que assombrava seus pesadelos. Quando a polícia chegou, Francisca fez algo que nunca imaginara ter coragem de fazer. Registrou o boletim de ocorrência. Por agressão, por ameaça, por tentativa de tráfico de pessoas. Ricardo havia guardado todas as conversas, todas as evidências. Antônio foi levado para a delegacia. Você não tem medo? Ricardo perguntou depois quando estavam de volta à casa. Tenho, Francisca admitiu. Mas não vou mais deixar o medo me controlar. Ele já controlou tempo demais. Naquela noite, após o susto, eles estavam na varanda observando as luzes de São Paulo ao longe. O ar estava fresco, perfumado pelas flores do jardim. Ricardo segurou a mão dela, entrelaçando os dedos, e Francisca não puxou. Francisca, eu preciso te dizer algo. Esses meses com você foram os mais felizes da minha vida. Você transformou esta casa num lar, transformou meus dias e transformou meu coração também. Ela olhou para ele, o coração acelerado por motivos completamente diferentes agora. Ricardo, eu me apaixonei por você, pela sua força, sua gentileza, sua risada, por como você canta enquanto cozinha, por como seus olhos brilham quando descobre algo novo, por tudo que você é. Mas não quero que você sinta pressão alguma. Se não corresponder, continuaremos apenas amigos. Seu trabalho está garantido, sua vida aqui está garantida. Isso não muda nada, a menos que você queira que mude. Francisca sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, mas eram lágrimas diferentes das que havia chorado por anos. Eram lágrimas de felicidade, de alívio, de finalmente ser vista e amada pelo que realmente era. Eu também me apaixonei por você, ela confessou.
a voz tremendo. Mas tinha medo de estragar tudo. De você eventualmente perceber que não sou suficiente. Ricardo puxou-a para seus braços e Francisca se permitiu ser abraçada, realmente abraçada pela primeira vez em anos. Você é mais do que suficiente. Você é tudo. O processo de divórcio foi rápido. Com as evidências de abuso e tentativa de tráfico, o juiz concedeu o divórcio em 3 meses. O julgamento de Antônio aconteceu em agosto. Francisca testemunhou, firme e clara, sobre anos de abuso. Ele foi condenado a 3 anos de prisão por violência doméstica e tentativa de tráfico de pessoas. Quando a sentença foi lida, Francisca sentiu um peso imenso sair de seus ombros. Do lado de fora do tribunal, Ricardo a esperava. Acabou, ele disse, segurando suas mãos. Não, Francisca corrigiu, sorrindo através das lágrimas. Está apenas começando. Eles se casaram em dezembro, numa cerimônia pequena no jardim da casa. Apenas amigos próximos e alguns colegas de trabalho de Ricardo. Francisca usava um vestido simples que escolhera sozinha, branco com flores bordadas e flores frescas no cabelo. Quando trocaram alianças sob um gazebo decorado com luzes e flores, ela olhou para o homem que havia acreditado nela quando ela mesma não acreditava, que a havia ensinado que amor verdadeiro era sobre respeito, parceria e escolha diária de ficar. Eu te amo, ela disse, e pela primeira vez na vida sentiu-se verdadeiramente bonita. Não porque havia emagrecido ou mudado fisicamente, mas porque finalmente via seu próprio valor refletido nos olhos de alguém que realmente a amava. Eu te amo mais, Ricardo respondeu, beijando-a sob o céu azul de verão, enquanto seus amigos aplaudiam e a vida finalmente fazia sentido. Naquela noite, dançando descalça na varanda sob as estrelas, Francisca pensou em tudo que havia sobrevivido. As feridas ainda estavam lá. Algumas sempre estariam. Acordaria de pesadelos às vezes. Teria dias ruins. Mas havia descoberto algo precioso. Seu próprio valor não dependia da opinião de ninguém. Ela sempre fora forte, sempre fora digna, sempre fora suficiente. Só precisava de alguém que refletisse isso de volta para ela, até que aprendesse a ver sozinha. E agora, finalmente, ela via. Via sua própria beleza, sua própria força. Via o futuro se abrindo diante dela, cheio de possibilidades. Via que o amor verdadeiro existia e que ela merecia.